Boa noite a todas e todos. Hoje estamos abrindo os trabalhos do segundo dia do curso de capacitação de professores e professoras multiplicadores do programa Trabalho, Justiça e Cidadania de 2023, organizado pela Matra 10. Cumprimento a nossa professora de hoje, Natália Queiroz Cabral Rodrigues. O tema da nossa aula vai ser assédio sexual e moral no ambiente escolar. A Natália é mestre e doutoranda em Direito do Trabalho, além de professora em Direito e Processo de Trabalho. Eu peço que vocês registrem as presenças, colocando o nome no chat do Zoom. Que seja um momento proveitoso, de muita reflexão, trabalho e crescimento. Agradeço a participação de todos. Agora eu passo a palavra para a nossa palestrante de hoje. Obrigada, Catarina, pela apresentação tão carinhosa. Boa noite a todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou muito fã do magistério, gosto muito de sala de aula. Era exclusivamente professora antes de passar no concurso. E para mim é uma alegria muito grande estar aqui hoje com vocês, porque eu acredito muito no conhecimento compartilhado e horizontal, muito mais do que vertical. Então, fiquem inteiramente à vontade para interromper, para trocar ideias, não digo nem fazer perguntas, é trocar ideias mesmo. E eu espero que ambos, de um lado e de outro aqui da telinha, a gente possa aproveitar esse bate-papo, esse encontro de hoje. Eu vou compartilhar a tela aqui, porque eu fiz uma apresentação para vocês, por conta de alguns conceitos que eu acho importantes. E, em razão disso, Catarina, se você puder, depois você me dá um toque aí, se aparecer perguntas ou alguma coisa no chat, porque aí eu não vou conseguir acompanhar ao mesmo tempo, que fica muito pequenininho, tá bom? Tá todo mundo aí conseguindo ver? Dá para Bom, ver, sim. Tá, eu gosto de fazer uma brevíssima apresentação para além do formalismo de currículo, porque eu acho isso muito frio. É, E como eu não estou vendo todo mundo, porque tem gente de câmera fechada e pode também ter gente que tem algum tipo de dificuldade também de me ver do lado de cá. Eu sou uma mulher branca, sou mãe de 3 filhos. Atualmente estou separada de fato, fui casada durante 18 anos. Tenho cabelo castanho na altura dos ombros. Estou vestindo uma camiseta vermelha e um casaquinho de malha branco por cima. O tema que me foi pedido hoje para conversar com vocês foi sobre assédio moral e assédio sexual no ambiente escolar, ou seja, né, nas escolas. É um tema muito doloroso, é um tema muito delicado e tem sim alguns conceitos previstos em lei, em especial no que diz respeito ao assédio sexual, porque o assédio moral não está previsto em lei, mas é muito falado já há muito tempo, tem vários tipos, e eu vou contar aqui, conversar com vocês sobre isso. E ó, esse assunto é um assunto que normalmente nos toca muito e a gente sempre lembra de uma situação pessoal vivida por nós ou por alguém próximo de nós. E é um assunto que também atravessa a nossa existência doméstica. Normalmente, esse tema do assédio, ele não está distrito especificamente ao ambiente de trabalho, ao ambiente escolar, ou ao ambiente profissional como um todo. Então, eu vou tentar dar um panorama geral para vocês e depois, em alguns momentos, falar especificamente, tá, sobre o ambiente escolar. Em razão disso, né, sendo um tema que é um tema que nos atravessa enquanto pessoas que convivem umas com as outras, existem alguns fatores que são estruturantes, digamos assim, para a gente pensar, tá? Em por que, como se manifesta o assédio. Esse fenômeno que é um fenômeno tão doloroso e tão ruim que deixa marcas tão profundas, tá? São fatores socioculturais, relações assimétricas de poder, marcadores sociais de opressão e condutas discriminatórias estruturais. O que eu estou falando? São termos que normalmente a doutrina, os estudiosos da área usam. O que são relações assimétricas de poder? Ou seja, que não são simétricas, não são relações horizontais, tá? São relações em que eu tenho a sobreposição de um ente em relação ao outro. Dando o exemplo aqui mais próximo da gente no ambiente escolar, professor e aluno. É uma relação assimétrica
ou é uma relação simétrica de poder? Dentro de uma estrutura mais tradicional de ensino, é uma relação assimétrica. Só a gente perceber que tem um professor normalmente em pé na sala de aula, com giz, né? Mais os giz, com um pincel, com um quadro ali na frente, com a lousa, e as carteiras enfileiradas e os alunos sentados olhando. Só essa estrutura física, essa formatação física da escola, via de regra, quando ela acontece assim, que ainda na grande maioria é o formato tradicional, pensemos num formato de uma roda, tá? Por exemplo, numa escola com orientação de populações originárias, numa roda de pessoas sentadas, onde todos trazem questões, ensinamentos, e o conhecimento é formado, é forjado a partir dessa estrutura. Não é diferente de um professor em pé na frente de alunos. Então, eu tenho uma relação até visual assimétrica de poder. O que seriam esses marcadores sociais de opressão? E assim como eu estou dando o exemplo de sala de aula, tá? Isso acontece com patrão e empregado, isso acontece com a patroa e a trabalhadora doméstica, isso, infelizmente, ainda acontece entre marido e mulher em muitas situações, e por aí vai. Por isso que é um assunto que não permeia só o ambiente escolar. Marcadores sociais de opressão. O que é isso? O que significa isso? Por que isso é importante para pensar no assédio, seja moral, seja sexual? Alguns marcadores, como classe, como raça, como etnia, como orientação sexual, são marcadores que oprimem. E a depender da estrutura social, do local onde nós estamos inseridos, enquanto pessoas, esses marcadores de opressão vão ter maior ou menor efeito. E condutas discriminatórias e estruturais, para além de discussões, tá, acadêmicas e doutrinárias, o Silvio de Almeida, por exemplo, que atualmente é ministro, defende a ideia de que o racismo no Brasil é estrutural. Há uma discussão aí acadêmica, mas eu não tenho tempo de entrar nela agora, se é ou se não é estrutural, mas tem condutas discriminatórias estruturais. Se pensarmos na raça, tá? Se pensarmos no gênero, a gente vê isso com muita clareza. Tanto que, para dar um exemplo para vocês, eu tenho, no Brasil, profissões tipicamente femininas, dentre elas o magistério, em especial, se for o magistério, das séries primeiras, do Fundamental 1, da educação infantil. E uma pergunta que eu costumo sempre fazer quando a gente toca nesse assunto: qual é a família que gostaria de ter uma professora trans numa creche? Uma mulher trans numa creche. Como que a gente encara o cuidado, o trabalho de cuidado? Como que a gente encara o cuidado que está muito vinculado a esses primeiros momentos, quando a gente chega na escola enquanto criança? A gente espera uma mulher com aspecto socialmente aceito, com a cor desejada, com a vestimenta desejada, por marcadores sociais que oprimem. Ou a gente ficaria muito tranquilo se, por exemplo, eu, para não dificultar tanto, eu gostaria de ter um professor homem lá sendo o tio de uma criança de 2 anos. Como que eu encaro isso? Como que isso facilita ou dificulta a existência de um assédio? Seja por parte do grupo escolar, seja por parte do grupo de pais, seja internamente no ambiente escolar. Então, tem alguns exemplos aqui para a gente pensar juntos. Relações de trabalho, eu tenho assimetria de poder, eu tenho marcador social de opressão e eu tenho discriminação estrutural dentro da relação de trabalho. Eu tenho gênero e as discussões são inúmeras em torno da questão do gênero. O que pode, o que não pode uma mulher fazer, o que pode, o que não pode o homem fazer. Quais as características desejadas e esperadas a partir do gênero, como doçura, paciência, amabilidade, um melhor comportamento com relação aos estudos e dentre as disciplinas, um melhor desempenho em algumas disciplinas por parte de meninos e meninas, porque a evasão escolar é diferente entre meninos e meninas. O gênero ele atravessa todas essas questões no ambiente escolar. Por que eu tenho hoje um índice muito maior de meninas que estudam mais tempo
E quando eu caio no mercado de trabalho, eu tenho um índice muito menor de meninas em cargos profissionais, em lugares profissionais que ganham menos. E mesmo quando eu tenho meninos e meninas no mesmo espaço, com a mesma jornada de trabalho, as meninas, as mulheres, ainda ganham menos do que os homens. Como que eu explico esse fenômeno hoje no Brasil? As mulheres estudam mais, eu tenho mais mulheres com diplomas e cursos de especialização, mas eu continuo tendo mais mulheres ganhando menos do que os homens. A raça, somos um Brasil que até hoje não fez o devido encontro com as questões raciais, não fez a devida discussão com as questões raciais. E aqui eu agradeço sobremaneira a colega Adriana Manta, que é juíza do trabalho na Quinta Região, que participa do TJC lá na Quinta Região, que inclusive me colaborou, porque foi ela que formatou esses slides no primeiro momento, e depois é que eu fiz algumas pequenas alterações, que estuda, que está fazendo mestrado atualmente, e fala especificamente sobre a questão da Convenção 190, que eu vou abordar com vocês, que fala sobre o assédio sexual. E ela traz uma ideia muito interessante assim, para a gente, na hora que temos o diálogo, de que a Bahia é, depois do Rio de Janeiro, o país mais negro do Brasil, com maior população negra, e nunca teve um prefeito negro. O que explica um fenômeno desse? Eu tive aula o ano passado com uma professora, professora Vera, num curso de especialização de filosofia que eu fiz, uma professora negra que trouxe essas questões, em especial no que diz respeito ao ambiente educacional do ensino superior, e fez uma pergunta que me tocou profundamente e que acho que nunca mais esquecerei. Onde estão as pessoas negras? Será que os brancos fazem essa pergunta? Será que a gente olha para lá da janela e se pergunta onde estão as pessoas negras? Nas escolas particulares, em que proporção? Eu tenho 3 filhos, os 3 estudaram o ano passado, esse ano, em razão dos meus estudos, eu não estou em Brasília, mas até o ano passado, os meus filhos estudavam em Brasília, num colégio, na Asa Sul, de classe média, alta, e eles não tinham colegas negros na sala de aula, e nem professores negros. Eles tinham um professor de teatro e uma professora de dança, que eram pessoas negras. O de português, o de matemática, o de inglês, não eram pessoas negras. Será que a gente fala isso com os nossos filhos ou com os nossos alunos? Onde estão essas pessoas? Se são a maioria da população brasileira. Negros e pardos são a maioria da população brasileira. Então, qual é o tipo de racismo que a gente pratica, dizendo que não é e sem perceber? Por que que isso não é importante? Isso é muito importante quando a gente fala de assédio, seja moral, seja sexual. As mulheres negras são as maiores vítimas de assédio sexual no Brasil, porque são as pessoas hoje no Brasil que estão mais vulnerabilizadas. E a gente vai conversar aqui mais adiante que esta vulnerabilidade propicia a maior incidência do assédio. A sexualidade, o combate à violência sexual no ambiente profissional e também no ambiente escolar, que passa pela ratificação da Convenção 190, é um fator de muita opressão, de muita discriminação estrutural. O Brasil é o país hoje no mundo que mais mata pessoas trans. E é o maior consumidor, o Brasil, de pornografia trans. Então, realmente, só a psicanálise para poder explicar alguma coisa dessa. Se somos o país que mais consome a pornografia trans, porque também somos aquele que mais mata essas pessoas. A gente tem um desejo enrustido, e o que a gente faz com esse desejo, né? A deficiência é outro marcador muito forte, e também é um pano de fundo grave para a prática de assédio, tanto moral quanto sexual. E doenças de todos os tipos, tá? O estigma que vem junto com a doença no ambiente profissional é uma coisa muito forte no ambiente de trabalho. É como se, outro exemplo que eu nem está escrito aqui, a gordofobia, a correlação que a gente faz, pessoas gordas e preguiça, pessoas gordas e pessoas que não dão conta da tarefa, da mesma forma que uma pessoa não gorda. Tudo isso não obrigatoriamente é falado nas relações sociais.
não é dito, é velado, mas produz efeitos. Eu trouxe para vocês aqui muito rapidamente, não tem como, tá? A gente entrar em cada artigo desse, mas eu já mandei os slides para a Catarina, além da gravação. Depois, se vocês quiserem com o tempo olhar, manusear, é muito fácil hoje no site do Congresso de conseguir ter acesso à literalidade da lei, tá? Quais são os marcos normativos desse nosso tema de hoje? No Código Penal, a gente tem a previsão do assédio sexual, que está no artigo 216(9). Tem da importunação sexual, que está no 215, letra A. Tem do estupro, no 213. E tem do stalking, está no 147A. Talvez seja o termo mais novo. Todo mundo sabe o que é stalking? Eu não sei. Poderia me explicar, por favor? Sim. O que é o stalking? É um termo numa tradução livre, seria perseguição, tá? Quando uma pessoa persegue a outra. Quem são as maiores vítimas de stalking? Mulheres, tá? Acontece não só no ambiente da internet, mas é muito usado. Então, assim, muitas mensagens por dia, muitas ligações, muitos seguidores anônimos, tá? Em redes sociais, que são, no fundo, a mesma pessoa. É quando você se sente acuado, você está sendo vítima de stalking. Como é que eu posso tentar me proteger disso aqui? Normalmente vem atrelado a um fim de relacionamento, ou uma recusa para começar um relacionamento, ou algum problema, tá? Que tem a ver com assédio e que aquele que está sendo assediado se revolta com relação à prática, diz não, fala que não quer, reclama, e aí sofre uma retaliação. Ou por conta realmente de relações interpessoais, que um fica frustrado. Lidar com a frustração, infelizmente, não é uma coisa fácil para o ser humano até hoje. Então, em muitas situações, essa frustração vira uma violência. De que tipo? Eu começo realmente a perseguir aquela pessoa que não quer mais conviver comigo, tá? Outro marco normativo aqui que eu trago, que eu já mencionei, é a Convenção 190 da OIT. A OIT é a Organização Internacional do Trabalho, no mês de março, tá? Essa convenção, felizmente, foi mandada para ratificação. Tem todo um processo, tá, interno no Brasil para ratificar uma convenção. A Convenção 190 é muito importante, exatamente porque ela visa eliminar toda forma de violência e o assédio no mundo do trabalho. Uma vez ratificada, ela vira lei aqui no nosso país, tá? Então, é mais um instrumento normativo que tem que ser observado no ambiente profissional. A Lei 14.457 de 2022 trouxe medidas de prevenção e combate, perdão, aqui deu um espaço aqui que não era para ter dado. Combate ao assédio sexual e outras formas de violência. Trouxe alterações na CLT, que é a consolidação das leis do trabalho, lá no capítulo que fala sobre o trabalho da mulher. E a MP 1140 de 2022, eu ainda não coloquei a lei aqui para vocês, porque ela está no processo de conversão. Ela já foi ratificada, tá? Ela já foi convertida, ainda não pus o número, porque vai até o final do mês de maio, para realmente ela receber um número e virar lei. De que fala essa lei, que é muito importante para vocês? Institui o programa de prevenção e combate ao assédio sexual nas escolas. Tem previsão nessa MP que virou lei de necessidade de todas as escolas públicas e privadas fazer um comunicado formal ao MEC quando há a identificação de prática de assédio sexual nas escolas, no ambiente escolar. Trazendo para vocês agora rapidamente, com base nessa MP, um conceito do que é assédio sexual. É o comportamento indesejado de caráter sexual, demonstrado de maneira verbal ou não verbal, com ou sem contato físico, isso também é muito importante, com o objetivo de perturbar ou constranger, atentar contra a dignidade ou criar ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou desestabilizador. Uma coisa que é muito importante, as maiores vítimas de assédio sexual são as mulheres. Ah, professora,
É um absurdo isso, coitado dos homens. Infelizmente, não é coitado dos homens. Parabéns para os homens que não têm essa prática, que não se envolvem nesse tipo de violência. Mas, quando a gente fala de assédio, quando a gente fala de qualquer tema relacionado a gênero, a gente tem que trazer a estatística. As mulheres são as maiores vítimas de assédio no mundo, não é só no Brasil. E as estatísticas não são nem reais, porque existe uma subrepresentação enorme. Muitas mulheres não falam que sofreram assédio. Por quê? Por vergonha, por conta de atentar contra a dignidade e por uma coisa que ainda é lamentável. A credibilidade da mulher normalmente é colocada em xeque. Então, por isso que muitas não falam, tá? Normalmente, quando se pensa em assédio, gente, não é um começo de namoro. É muito importante diferenciar o que é uma cantada do que é um assédio. E até que ponto uma cantada é algo permitido. Por mais que isso também tenha um fator cultural muito forte no nosso país, porque a gente é forjado desde criança a entender que cantada tá legal, e isso não obrigatoriamente está legal. Cantada não é elogio, tá? Isso é um primeiro alerta quando a gente pensa nesse assunto. Conversar com uma mulher colocando a mão nela não é um negócio permitido, não é natural, porque, ao contrário, quando a gente conversa com um homem, a gente não coloca a mão no ombro, no cabelo, nas costas dele. Então, nos ambientes profissionais, no ambiente escolar, isso não pode ser autorizado como natural. Por mais que seja difícil para a mulher dizer, colega, você pode dar licença? Vamos continuar a conversa, mas não precisa, entendem? Chegar perto demais. Agora, se existe ali um relacionamento entre duas pessoas, é diferente. Tem que ter autorização expressa para ter um relacionamento entre duas pessoas. Uma mulher simpática, uma mulher que conversa muito, uma mulher que sorri muito, uma mulher que gosta, por exemplo, de, na rodinha, contar uma piada, isso não quer dizer que ela está dando mole para ninguém. Ela tem o direito de se expressar, como os homens têm, sem dar a entender que isso é uma autorização para o início de uma prática de assédio. E isso é uma questão cultural e que passa pela educação. Obviamente, a educação tem que começar em casa, mas que pode ser continuamente relembrada no ambiente escolar, com as crianças desde bem pequenas, porque elas entendem, vocês são todos aí professores, sabem disso, né? E a gente não pode subestimar a sagacidade, a capacidade das crianças de entender o que a gente está falando com elas. Então, esse conceito é importante. Tem muitos outros, tá? Mas, veja, comportamento indesejado de caráter sexual. Então, tem aqui, para ser assédio sexual, tem que ter, de fato, essa vinculação com um comportamento indesejado de caráter sexual. Falado ou não falado, por isso que está verbal ou não verbal, com ou sem contato físico. Porque, por exemplo, se eu mando uma mensagem de WhatsApp para uma colega com conteúdo sexual, eu não encostei na colega, mas eu estou praticando assédio. Se isso não é uma coisa autorizada entre nós dois. Se eu não estou combinado com ela que ela gostaria de receber algo com aquele conteúdo, tá? Falando ainda em assédio, é importante que a gente lembre, olha só, o contato. Por isso que tem essas duas imagens. A gente não pode acreditar que isso é natural, que os homens estão com permissão para fazer isso de modo natural. Vocês talvez se recordem do assédio praticado na Assembleia Legislativa de São Paulo, que 2 deputados, um homem e uma mulher, ela em pé na mesa lá, conversando com outro colega, o colega chega por trás, coloca a mão na nádega, apalpa, encosta no pescoço dela. Vejam a naturalidade com que um homem faz isso dentro da Assembleia. Por quê? Por conta daqueles elementos, aqueles fatores culturais e sociais que eu comentei com vocês no começo. O assédio sexual, ele pode estar presente por intimidação ou por chantagem. Quando acontece por intimidação, se caracteriza por provocações verbais, não verbais ou físicas, de natureza sexuais, inoportunas no ambiente social, seja na escola, seja no trabalho, seja na família, com o efeito de prejudicar a atuação de uma pessoa ou de criar uma situação ofensiva.
de intimidação, de hostilidade ou de humilhação, manifestando relações de poder ou de força e não necessariamente de hierarquia com o intuito sexual. Então, vejam, o assédio sexual não obrigatoriamente ele é praticado quando eu tenho uma relação de poder, de hierarquia. Ah, é mais comum o chefe com o subordinado? É mais comum. Mas é só nesses casos? Não. E por chantagem, que é outra possibilidade. É o que ocorre quando há exigência de uma conduta sexual em troca de benefícios ou para evitar prejuízo na relação de trabalho, normalmente cometido por superior hierárquico da vítima, ou outras relações de poder, por exemplo, como professor e aluno, ou como diretor, dono da escola, tá? Ou algum outro cargo de maior relevância dentro da escola versus o professor. O que é isso aqui? É a chantagem mesmo. Ou você fica comigo, ou você faz o que eu estou pedindo, ou você pode perder o emprego, perder a função e trabalhar numa escola, por exemplo, do outro lado da cidade, que vai me complicar a vida pessoal, tá? Então, a intimidação pode ser usada para a prática do assédio, perdão, assim como a chantagem. O assédio moral, por sua vez, ele não tem um marcador legislativo, como eu trouxe para vocês no assédio sexual. O que é esse assédio moral? É o conjunto de condutas abusivas e intencionais, reiteradas e prolongadas no tempo, que visam a exclusão de uma pessoa específica ou de um grupo do ambiente social. Escola, família, igreja, trabalho, clube, enfim, por meio do ataque à sua dignidade. O que é importante perceber aqui? Quando eu penso em assédio moral, eu penso num conjunto, perdão, de condutas abusivas reiteradas e prolongadas no tempo. Ah, professora, falou comigo uma vez só, me xingou, por exemplo. É assédio moral? Não, mas pode gerar um pedido de indenização por dano moral. Eu ser xingado uma vez, a depender do contexto, tá? Pode sim gerar uma indenização por danos morais. Mas isso não quer dizer que está ali presente a prática do assédio, que assédio, de fato, pressupõe uma conduta reiterada do ofensor. O assédio moral não possui previsão em lei. Doutrina e jurisprudência trazem conceitos e elementos. O que é doutrina no direito, professora? São livros estudiosos que publicam obras explicando aquele conteúdo. Na área de vocês, assim, a área da minha família é mais a área de português e inglês. Seria um livro sobre linguagem, sobre sintaxe, é a doutrina sobre aquele assunto. Então, eu tenho várias obras que tratam sobre assédio moral, que explica o que é, como que acontece, etc. O que é a jurisprudência? São os julgados dos juízes dos tribunais a respeito desse assunto. Vários julgados podem trazer uma jurisprudência sumulada. O que é isso? Virou súmula. Já é um entendimento consolidado sobre aquele assunto. Então, é isso que a gente tem com relação ao assédio moral. O que essa doutrina a respeito do assédio tradicional traz para a gente? Que tem uma abusividade da conduta para quem está praticando o assédio, tem uma intencionalidade, ou seja, ninguém pratica assédio sem querer, não foi por acaso, tá? Se foi uma vez só e foi sem querer, talvez uma retratação, um pedido de desculpa, resolva a questão. Mas quando acontece sempre, gente, obviamente tem intenção. Então, por isso que tem intencionalidade. E tem habitualidade, ou seja, é uma coisa que acontece sempre. Tipos de assédio moral que a doutrina explica para a gente. Vertical descendente, ou seja, de cima para baixo. Vertical ascendente. Ah, só o chefe que pode assediar? Aluno pode assediar professor. É o vertical ascendente, de baixo para cima. E o assédio moral horizontal, que no ambiente escolar, o que é muito falado hoje em dia é o bullying. Aluno com aluno. É horizontal, eles estão no mesmo plano hierárquico. E aqui eu estou trazendo para vocês, para não ficar contraditória, o que a doutrina tradicional trata desse assunto, porque lá no começo eu falei com vocês que eu entendo que o conhecimento, inclusive acadêmico, deveria se produzir de maneira horizontal, tá? Mas aí eu também estou falando em educação para adultos, enfim, é um outro aspecto. Mas o assédio pode ocorrer também entre laterais, entre colegas no ambiente profissional.
tá? Então, pode ser um aluno com relação a outro, um professor com relação ao outro. Modalidade. Ele é discriminatório. Ele pode ser individual, ou seja, só uma pessoa pode estar sofrendo assédio. Ele pode ser coletivo, pode ser um grupo de colegas no ambiente de trabalho. Ele pode ser interpessoal e ele pode ser organizacional. O assédio moral organizacional é a tortura psicológica perpetrada por um conjunto de condutas abusivas e reiteradas que estão inseridas na política gerencial da escola, da empresa, do clube, às vezes da família, dirigida a todos indistintamente a determinado setor ou perfil de pessoas, objetivando o controle dessa coletividade para alcançar os objetivos institucionais e empresariais. Por exemplo, batimento de meta. Muito comum que esse assédio organizacional seja uma prática de determinadas empresas, tá? E aí escolas, órgãos públicos de todas as naturezas, por exemplo, para bater meta. Então, se aplicam métodos ali de assédio para alcançar esse objetivo, o que vai impactar diretamente a saúde física e mental das pessoas envolvidas. O assédio moral, colegas, é algo tão difícil, tão duro, que leva ao adoecimento. É um inimigo muitas vezes invisível. E lutar contra o inimigo invisível é muito difícil. É muito mais difícil do que com algo que está concreto. Quem pratica o assédio moral, via de regra, a grande maioria dos casos, não pratica na presença de testemunhas. A coisa é velada, por isso que é tão difícil de ser combatida. Dentro dessa perspectiva de agressão moral, é importante a gente conversar com vocês sobre microagressões. O que é isso? Ou microviolência? Violências do cotidiano, falas sutis. E neste caso aqui, intencionais ou não, promovem dor nas pessoas ou nos grupos que compõem as minorias sociais. Seja pela orientação sexual, seja pela raça, seja pela etnia, seja pelo local de moradia, seja por algum aspecto do seu corpo, seja por convicção religiosa, seja pelo gênero, ou seja pela conjuntura, porque via de regra eu junto isso aqui, né? Pensem aí, uma mulher negra ou indígena com deficiência física que mora na periferia, que é trans. Olha como é que eu consigo sobrepor as violências, sobrepor as dificuldades e aumentar o campo de violências que podem ser praticadas em relação a essa pessoa. O termo microagressão ou microviolência surge em razão de violências praticadas contra as pessoas negras. Esse termo surgiu nos Estados Unidos, a autoria de um psiquiatra de Harvard, está citado aqui, que lá nos anos 70, trabalhando com o tema do racismo, cunhou esse estudo com relação às microviolências. E o que é muito importante para a gente até hoje, porque, não aconteceu nada, não foi bem assim, foi uma brincadeira, não foi isso que eu quis dizer. Todas essas justificações promovem violências em outras pessoas. Essas atitudes discriminatórias praticadas de forma cotidiana quase chegam a ser entendidas como práticas normais para algumas pessoas. E aí eu trouxe uns exemplos aqui que fazem parte do meu dia a dia, que eu já ouvi. Usar o termo neguinho para identificar a pessoa. Isso é muito comum. Cheguei lá, neguinho me falou tal coisa. Pô, se neguinho deixar, como se neguinho fosse algo permitido para eu me referir a uma pessoa. Dizer, o que infelizmente é comum. Essa mulher até que é inteligente. Isso é comum em reunião, em ambiente profissional. A ideia vem de uma mulher. Muitas vezes ela não é ouvida, ela é desconsiderada nesse ambiente profissional. Vem a ideia e se diz, até que foi uma ideia boa. Ou uma mulher negra até que é bonita. Até que ela está bem arrumada. Isso não é algo que eu estou dizendo da boca para fora, que eu não tenha que pensar antes de falar. Porque quando eu uso até,
Quando eu uso o advérbio em muitas frases que a gente pronuncia, no trânsito, na hora que se depara com uma situação inusitada, saiu, foi sem querer, mas saiu dessa forma porque eu tenho uma cultura, uma socialização que me permite falar dessa forma. E quando eu falo do lugar de pessoa branca, de classe média, concursada, que mora num bairro melhor, o que eu estou dizendo com isso? Eu estava outro dia, para dar um exemplo pessoal, num voo do Rio para Brasília. E houve uma discussão entre uma senhora que estava numa fileira do meu lado e a aeromoça, porque ela queria colocar a mochila no colo dela e a aeromoça dizia que ela tinha que botar a mochila debaixo da cadeira da frente. E ela ficou inconformada com aquilo, senhora, uma senhora muito bem arrumada, uma senhora branca e que aparentemente era de classe média alta. Quando a aeromoça sai de perto dela, ela vira para o lado e solta a seguinte frase: que horror! Essa pessoa não tinha que estar nesse lugar, não sabe trabalhar. Olha como é que ela está mal arrumada, igual uma faxineira. Eu acho que eu mudei de cor do lado, porque ela quis criticar, ofender a aeromoça, a comparando com alguém que faz faxina. E o que tem nesse fenômeno? O que tem nessa frase? Ela falava de alguém específico? Da Maria? Da Joana? Não. Ela falava de uma categoria de pessoas. E na visão dela, são pessoas mal arrumadas, são pessoas que são diferentes dela, mas diferentes no sentido negativo. E isso é muito sério, isso produz violência. Eu posso dizer que isso foi um assédio moral? Não, porque a gente acabou de ver aqui que o assédio é uma prática reiterada. Eu posso dizer que foi um comentário extremamente discriminatório e preconceituoso? Com certeza. E olha o que está aí dito embaixo no slide. Como é algo naturalizado por alguns grupos sociais, promovem a ideia de intimidade, de brincadeira, e estão presentes em ditados populares, piadas, e por conta disso, existe muita dificuldade na identificação dessas microviolências e no combate às microagressões. Porque se eu, que sou a vítima, deixo para lá, acabo dando aquele sorriso amarelo ou me desloco daquele grupo que está praticando a violência. No ambiente escolar, saio da rodinha se eu ouço isso, tento me aproximar de pessoas que, em tese, estão no mesmo grupo social que eu. O que acontece ali? A gente guarda essa violência. A gente não fala que aquilo é uma violência. E em muitos momentos, quando a gente fala, a gente é a chata da vez. Lá vem a ativista de novo. Lá vem a chata. Mas a gente precisa pensar, é chato para quem? Para quem fala ou para quem ouve? Há quantos anos essas pessoas estão sofrendo violência? Será que para elas não está chato para caramba ficar ouvindo a piada? E para quem está rindo, já passou da hora de pensar se eu troco de lugar com quem ouve a piada, com quem é destinatário da piada, não vai ser tão engraçado assim? Quando é comum a gente se preocupar, por exemplo, com pessoas portadoras de necessidades especiais, qualquer uma delas, seja física, seja psicológica, quando eu me encontro no lugar, né? Eu escutei um depoimento muito bacana de um colega magistrado, desembargador, outro dia, que disse que só conseguiu entender o racismo quando a filha dele se casou com um homem negro. Até aí, ele ainda não entendia o racismo. Quando a filha dele teve filhos, quando ele foi avô, e quando ele percebeu que os netos estavam sofrendo, aí que ele se deu conta de como ele era racista e não sabia, ou pelo menos não admitia. Porque a gente, às vezes, precisa estar num outro lugar social para identificar que microagressões acontecem em todos os minutos, em todos os espaços, com praticamente todos nós. Talvez o estereótipo do direito do homem médio, quem é o homem médio para o direito? É o homem branco, é o homem que possui, tem dinheiro, é o possuidor, tá? É o homem heterossexual, é o homem cristão, é o estereótipo do bom pai de família. Talvez esse sofra bem menos essas microagressões. Depois dele vai vir a mulher branca, que já sofre porque é mulher. Depois dela vai vir o homem negro, que já vai. Depois dela vai vir a mulher negra, que é a que mais sofre.
Depois da mulher negra, foi o exemplo que eu trouxe para vocês no começo. Quando eu tenho imbricação de idosa, trans, negra, aí a coisa complica muito, porque eu tenho várias imbricações de violência no mesmo corpo, no mesmo ser humano. Agora vamos falar aqui rapidamente, porque senão eu passo demais do tempo que a Catarina me deu, de assédio moral em ambiente escolar. O que a gente precisa pensar especificamente para o ambiente escolar? Quando eu penso no assédio moral na escola, eu penso na violência psicológica, direta ou indireta, com prática de atos repetitivos de humilhação, do bullying, do constrangimento, da exclusão, das ameaças, da intimidação. E a minha geração, eu tenho 45 anos, costuma dizer muito o quê? Todo mundo passou por isso na escola. Hoje em dia, você também não teve que lanchar sozinho um dia num cantinho do pátio? Um dia você já não ficou fora do time? Mas o fato da gente ter passado por isso não quer dizer que isso é bom. O fato de eu ter sobrevivido a essas práticas não quer dizer que é legal pra caramba e que eu vou continuar naturalizando isso, tá? Então, quando a criança começa, não quero ir à aula, é preciso que se acenda uma luz. Quando tem uma evasão, muita falta, aí eu percebo assim muito conversando com professores. Ou acontece alguma coisa no ambiente doméstico ruim, que essa criança não está conseguindo ir, ou esse adolescente, ou tem alguma coisa no ambiente escolar que está desconectado aí com o ambiente saudável. O assédio na escola pode ocorrer entre estudantes, entre professor e estudante, entre mais de um professor, entre gestão e professores, dentre outros casos, como prestadores de serviço que atuam na escola, etc. O uso de insultos, de apelidos pejorativos, que é comum muito na infância e na adolescência, ofensas verbais, ridicularização, deboche, exclusão social. Tudo isso faz parte, tá, da reflexão sobre o assédio moral no ambiente escolar. O cyberbullying, que hoje nas gerações mais jovens é muito comum, que é o assédio moral, que ocorre por meio de tecnologias digitais. É muito comum porque hoje todo jovem, toda criança está com o telefone na mão. Então, a ferramenta hoje muito usada, até para o stalking, infelizmente, o quê? O mundo da tecnologia digital. E o que a gente pode fazer para tentar combater isso? Para tentar minorar? Para tentar fazer uma reflexão conjunta aqui com relação a essas práticas de assédio? Canais de denúncia. Escolas precisam comunicar ao MEC no caso de identificação do assédio sexual, em específico, em razão da medida provisória, tá, que está convertida em lei, que eu mencionei para vocês no começo. Tem ouvidoria nas escolas? Isso é uma prática comum no ambiente que vocês estão? A ouvidoria funciona? A ouvidoria pode melhorar? Quem é o ouvidor nas escolas? Tem ouvidoria feminina? Tem uma mulher que está lá para ouvir a reclamação, a denúncia? Existe efetivamente uma possibilidade de apuração dos relatos de eventual punição no ambiente escolar? Isso seria uma saída, uma possibilidade? Denúncia aos órgãos competentes, por exemplo, Conselho Tutelar, Ministério Público e, caso necessário, até mesmo a polícia. E aqui eu faço um alerta. Uma das disciplinas, o meu objeto de pesquisa no doutorado é gênero. E uma das disciplinas que eu faço atualmente, nesse semestre, é Mulher, Direitos Humanos e Violência. E eu hoje resido no Rio de Janeiro. Essa disciplina eu estou fazendo na FRJ. E eu descobri uma coisa, estudando junto com a professora e com os demais colegas, que eu não fazia ideia. Não tem o Disque Denúncia, não tem o 190, o 180. Eu sempre achei isso muito legal, isso muito importante, isso um acesso, né? E até realmente pedido de socorro para as mulheres. Só que isso nem sempre funciona. Isso pode ser um perigo. A porta de entrada da violência contra as mulheres é o serviço de saúde. Não existe vigilância no ambiente doméstico. E mais de 70% da violência contra a mulher acontece dentro de casa. É a violência doméstica. Em comunidades onde uma casa é bem pertinho da outra, os vizinhos escutam e a coisa vai pelo 190, ou seja, vai pela polícia militar. Classe média, média alta, as pessoas não moram umas pertinho das outras.
Então, a violência doméstica, ela literalmente é abafada. O vizinho não escuta. Por onde chega a denúncia? Acaba chegando, tanto num caso quanto no outro, e muitas das vezes, pelo sistema de saúde. Porque essa mulher, uma hora, vai procurar atendimento médico. Às vezes, não porque teve violência física, obrigatoriamente, mas por qualquer outro motivo. O atendimento do sistema de saúde acaba revelando ali que essa mulher está sofrendo vítima de violência. E para quem você liga quando você pega uma pessoa acidentada, colega? Por telefone que você acha nos contatos. Você liga para o agressor. Então, para fazer uma denúncia efetiva no 190, no 180, se não for a própria vítima, tente, em alguns casos, abraçar essa vítima de outras formas. Essa mulher precisa primeiro de rede de apoio, senão não tem como ela fazer uma denúncia, porque ela não tem para onde ir. Não adianta a gente simplesmente arrastar essa mulher para uma delegacia, contar o que aconteceu, se ela não tem como se sustentar, se ela depende financeiramente do agressor, se ela tem crianças pequenas. A rede é muito maior do que a gente imagina. A escola pode ser uma rede de apoio. A escola pode ser um canal de comunicação. Não obrigatoriamente eu tenho que sair correndo e levar essa mulher para uma DEAN, que é uma delegacia de atendimento à mulher. Felizmente, em Brasília, na Asa Sul, tem. Não sei se tem na satélite. Não sei se toda cidade satélite tem uma DEAN, que é uma delegacia de atendimento à mulher. Você é ouvida por mulheres, é um atendimento especializado. Via de regra, tem uma delegada mulher. Isso, para o resto do Brasil, é um sonho. É algo que não existe. No Brasil, pensando em país, em municípios menores, isso não existe. Então, sim, a denúncia aos órgãos competentes é muito importante. Mas a gente precisa ter um pouco de cuidado na hora que a gente pensa na denúncia para não revitimizar a criança ou a mulher ou, eventualmente, o adolescente que está sendo vítima de violência. Qualificação é muito importante e formação contínuas, observando o quê? Transdisciplinariedade. Eu sou juíza do trabalho, eu fui estudar gênero e hoje eu faço matéria na sociologia, hoje eu faço matéria na criminologia crítica, ou seja, eu fui lá para o direito penal, porque eu não consigo hoje estudar a mulher, mesmo dentro de uma relação de emprego ou de trabalho, e não pensar que eu tenho que ouvir a ciência social, eu tenho que ouvir a psicologia, eu tenho que ouvir a sociologia, eu tenho que ouvir o direito penal. Porque está tudo interligado. E no ambiente escolar, eu tenho acesso efetivo e profundo ao ambiente familiar de quem eu atendo como aluno. Principalmente quando eu atendo aluno, né? Fundamental 1, 2 e adolescente. Eu tenho total noção do que acontece na casa dessas pessoas. Então, eu preciso dessa formação contínua, eu preciso de falar sobre isso, e eu preciso ter outros conhecimentos, se não tendo, chamar os profissionais que têm. Sozinho, realmente, é impossível, a gente não dá conta. Respeito primordial à diversidade e promoção de inclusão. Isso é muito importante para quem lida no ambiente escolar. Inclusão, eu costumo dizer que um dos maiores aprendizados que eu tive foi quando a primeira vez na sala do meu filho, ele tinha um colega especial. E os pais não sabiam no primeiro semestre de aula, porque para as crianças aquilo não era importante. Era só outro colega de escola. Então, essa inclusão, a criança nos ensina muito bem como é que faz. A gente tem que aprender mais com eles, os pequenininhos mesmo, porque eles vão crescendo e eles vão aprendendo as porcarias, principalmente com tanto acesso à internet. Eles vão aprendendo como é que exclui, eles vão aprendendo como é que faz a piada e o deboche e a conversa ruim. Comunicação sempre horizontal, estímulo ao diálogo e resolução dialogada de conflito. Se a gente usa a força hierárquica para resolver os conflitos, a gente perde algo, para mim, que é fundamental, tanto enquanto magistrado, mas principalmente enquanto professor, que é credibilidade. Se a gente fala, não sei, se a gente fala, vou procurar resposta para a sua pergunta e trago amanhã, se a gente fala, também estou sofrendo com essa situação, se a gente consegue ter comunicação horizontal com o nosso aluno, a gente ganha confiança. Porque a gente diz para ele, eu também aprendo com você. Eu não sei tudo porque eu estou aqui. E não é porque eu estou mandando em você, não é porque eu sou o professor que obrigatoriamente eu vou conseguir respeito desse aluno.
Eu posso conseguir colocar medo nele. Assim como nós juízes aqui, eu e a Catarina, a gente bota medo no advogado, a gente gritar, falar que vai prender, mas o advogado vai sair no corredor e vai falar, pô, aquela juíza ali não sabe nada. Se eu consigo ter comunicação horizontal, em qualquer relação que eu tenho de poder com alguém, com a minha equipe de trabalho, com os meus filhos em casa, com a minha família, eu ganho credibilidade. Porque eu estou dizendo o quê para o meu subordinado? Que nós vivemos em relações de poder o tempo todo. Eu também estou aqui para aprender, eu também não sei. Então, a troca é sempre muito importante. Catarina, eu corri, mas eu acho que eu consegui deixar 2 minutos, viu? Me desculpe pela fala prolongada. Eu vou encerrar aqui minha fala, vou interromper o compartilhamento para ouvir vocês, mas muito mais agora do que falar, para agradecer aí a paciência. Eu sei que uma terça-feira, essa hora, está todo mundo cansado, e eu espero que a gente possa ter, de fato, uma troca bacana e que o curso aí, que eu sei que vocês têm outras aulas, seja muito proveitoso para todos, viu? Muito obrigada pela paciência. Eu que agradeço. Realmente foi bastante conteúdo com, digamos assim, com muita diversidade mesmo, de falando sobre gênero, sobre assédio. Eu estou aqui, assim, bem reflexiva sobre tudo que já foi falado. Eu vou dar uma lida. Aqui eu ouvi alguns comentários. A professora Daíris fez uma pergunta logo no início. Não sei se já foi, eu acho que já foi respondido, mas eu vou fazer aqui a pergunta dela. Será que eu entendi, mas não há leis que regulem o assédio sexual? Se esse é o caso, como há punição? Veja, tem lei que regula o assédio sexual, está lá no começo, em marcos normativos, fala só sobre o assédio sexual. Do Código Penal, a própria CLT já fala, tenho lei específica que fala. Eu não tenho lei sobre assédio moral, tá? O assédio moral não tem uma previsão específica na lei, mas tem doutrina que fala e tem a jurisprudência e existem sim várias condenações, tá? No direito do trabalho, no direito penal, no direito civil com relação ao assédio moral. Mas eu não tenho um artigo específico que fala, tá? Sobre assédio moral. O assédio sexual tem previsão legal, sim. A Maria Machado fez um comentário aqui. Infelizmente, o público feminino, quando sofre assédio sexual, esconde por medo ou culpa. É, A isso Celeste isso também. é difícil. É cultural mesmo. Isso a gente tem que ir aos poucos, cada dia um pouquinho, e ganhando mais força e conhecendo mais o assunto, para poder. Eu não gosto muito desse termo, mas esse termo está na moda, para se empoderar e dar conta de falar sobre isso, dizer, doeu, não faz de novo, não. Isso aqui está errado. Aos poucos, eu acho que a gente é capaz, enquanto sociedade, de fazer isso. A Alcinete também fez um comentário durante a apresentação, colocou, é verdade, eu ouço isso e é muito triste e dói muito. Bom, aqui no chat foram esses comentários. Professores que quiserem também abrir o microfone, fazer algum comentário, algum questionamento. O Aurélio já levantou aqui a mãozinha, pode falar, Aurélio. Boa noite, colegas. Boa noite, doutora Catarina. Boa noite, doutora Natália. Parabéns pela fala. Eu acho que esse tipo de palestra, eu como professor, a gente percebe que precisa desenvolver essa prática de formação continuada nas escolas, porque é um espaço onde a gente sempre tem esse debate, né, essa reflexão. Quando a senhora trouxe a ideia do bullying, né, das violências que estão presentes na escola, a gente passou agora, nesse último mês, principalmente no dia 20 de abril, teve uma situação de... Assim, o Conselho Federal ficou meio alarmado com a questão de uma possível tragédia nas escolas, né? Então, todas as escolas ficaram preparadas para o pior. Então, assim, e a gente percebe isso que pode ser de algo que na minha geração era entendido como sendo natural, uma pessoa levar um apelido assim meio estranho, né? Ou sofrer alguma coisa, mas assim as pessoas achavam natural na minha época quando eu estava na escola. Mas hoje o jovem, eu acho que ele está um pouco mais preparado do que eu na mesma época quando eu tinha a idade dele. Então assim, a senhora acredita que essa geração ela vai avançar com essas questões aí, principalmente a questão de gênero, de violência? Vai começar a questionar, por exemplo, essas piadas que reproduzem o preconceito, o racismo.
Será que ela está mais preparada para começar a questionar essas questões na nossa sociedade? Aurélio, obrigada pela intervenção e é muito importante isso, realmente. Houve um pânico generalizado. Você vê que vocês estão falando do DF, 20 de abril eu estava aqui no Rio de Janeiro, e aqui também houve o pânico, foi em tudo quanto é lugar, né? E o que a gente se pergunta, por que que essa violência entra na escola dessa forma? O que está acontecendo com a gente como sociedade, né? O ambiente escolar a gente sempre achou que era seguro. As mães, os pais, né, os avós deixam a criança lá, o jovem está indo para a aula lá, ali está seguro. O que está acontecendo? Partindo da reflexão da sua pergunta, eu acho que parte dessa geração está, sim, preparada para se defender um pouco melhor. Porque, assim, a gente, criança, não sabia o que era ECA. Hoje eles já sabem, tá? A gente, criança, não sabia o que era a Lei Maria da Penha, o que que era bullying. Hoje já tem formação, desde eles menorzinhos na escola, com esses conceitos. Então, por um lado, eles têm acesso a muito mais informação, não só pelo que é levado, né, no ambiente escolar, mas também pelo acesso hoje à internet. Isso é fato. Tem muita porcaria, mas também aparece lá uma outra coisa que é informativa. Beleza, eu tenho muito mais informação. Então, a princípio, eu teria condições, jovem, de me defender, de dizer não, não respondo, de fazer a denúncia no próprio ambiente, né, escolar, de procurar a coordenadora, professor, ó, falaram isso comigo, me chamaram de tal coisa. Agora, eu acho muito importante a gente perceber que o mundo, e em especial o Brasil, nos últimos anos, viveu e ainda vive uma dicotomia, um maniqueísmo político muito grande. E aqui eu não estou falando de política, não, tá, gente? Estou só analisando o fenômeno. O resultado das eleições, qual foi? Praticamente, o país está dividido em ideologias. Então, por exemplo, a violência que aconteceu em Brasília no dia 8 de janeiro, que sai quebrando tudo ali, o que eu estou dizendo enquanto sociedade com uma prática daquela? É a prática do diálogo? É a prática da conversa horizontal? Então, só a informação em escala maior, como essa geração dos mais jovens hoje tem, eu acho que não resolve. Porque eu tenho bombardeio de informações na cabeça, né, de crianças, jovens e adolescentes, mas eu tenho que saber o que fazer com essas informações. Partir de um cabedal de informações para a prática da violência, para resolver o problema, vejam, a gente está citando dois exemplos aqui reais no Brasil esse ano, em janeiro e em abril. E foi em abril aquele medo generalizado, que antes tiveram episódios de violências isolados pelo Brasil afora. Então, por que que isso chega dentro da escola? O que que eu estou querendo mostrar como sociedade? O diálogo vence a democracia, vence ganhar, não porque eu sou o mais forte, mas porque o resultado foi esse, e aqui a gente continua no diálogo de novo. Eu presenciei uma vez uma prática na educação infantil com criança de 5 anos, de eleição de representante de turma, com chapa, com chapa, com propostas, com uma cabinezinha de papelão, com título de eleitor feito. Foi muito interessante perceber como que as crianças já podem estar inseridas nessa lógica da política, não da política partidária, mas da política boa, da política de, olha, eu tenho essa proposta, o que que você acha disso? Você vota em mim por causa dessa proposta? Eu acho que só a informação, Aurélio, já melhorou. Beleza, a gente tem que comemorar o avanço. Hoje, a gente conversa sobre isso com um adolescente, com um jovem. Na minha geração, eu nem sabia o que era isso. Havia um sofrimento calado, cada um no seu quadrado. Hoje, não, dá para falar. Mas hoje a minha preocupação é o que eu faço com essas informações. Como eu lido com elas. Porque elas podem ser usadas hoje de maneira muito fluida, para o lado do diálogo ou para o lado da violência. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta, mas é o meu sentimento com relação a isso hoje. Vamos passar agora para a pergunta da professora Shirley. Pode falar, Shirley. Eu lido mais com adolescente, né? Eu sou do ensino médio, já dou aula há 25 anos, mais de 25 anos com adolescentes. Eu vejo que essa questão do nós contra eles sempre foi forte na adolescência, eles têm essa necessidade de se identificar e aí se juntam num grupo contra o outro.
Então, isso é muito comum, e como sou professora de sociologia, eu sempre trabalhei essa coisa do diálogo, mas isso está ficando mais forte, eu sinto que eles estão ficando mais fragmentados também, né? Às vezes não se junta nem nós, um grupo contra outro, é sempre os grupinhos esfacelados ou pessoas esfaceladas, e nem eu te ligo, nem você me telefona, cada vez com mais dificuldade de trabalhar em grupo, cada vez com mais dificuldade de diálogo. Quando eles gostam de treta, eles gostam de treta só para debater, para brincar, é o jogo da disputa, da competição excludente e tudo. E adoram desqualificar o outro como uma brincadeira, que quando eu desqualifico o outro, eu cresço, eu sou melhor, é como a dança das cadeiras, né? Eu derrubo o outro, sobra a cadeira para mim. Então, isso está na lógica deles, muito forte, e aumentou isso com a cultura digital. E discutir bullying ficou cada vez mais difícil, até porque no novo ensino médio a gente tem menos aulas para poder fazer esse debate, né? Mesmo que em qualquer aula que eu faça, esse é o debate principal, não importa se eu trabalhar saúde e qualidade de vida num itinerário formativo, eu vou discutir essa questão do empoderamento em grupo. E uma vez a gente trabalhou essa questão sexual, ela é muito sensível, e eu sempre chamo parceiros. Eu estou aqui até por isso, por conta da parceria. Eles querem muito passar em direito e tudo por conta de uma questão do dinheiro, mas eles mesmos não acreditam na lei. Eles não acreditam no Estado, não acreditam nas leis. Às vezes conhece, às vezes desconhece, não quer saber e tem raiva de quem sabe, mas querem passar em direito, querem passar nas provas para ter o quê? O poder, né? Para vencer na vida, né? Esse discurso do vencer e tudo. Então, eu sempre trago parceiros para. E aí, uma foi o projeto Fio Fio, e elas começaram a trabalhar, usaram a internet, inclusive, a Juju e tal, e trouxeram nos cartazes que trouxeram assédio sexual na escola, de professores com alunas, que eu fiquei chocada, que eu não na princípio eu falei assim, tem certeza? Aí eu falei assim, gente, eu tô fazendo o mesmo, né? Desqualificando a fala das meninas, e eram meninas mesmo bem. E aí eu não sabia o que fazer, porque a escola foi toda contra o projeto e contra a gente. E assim, eu falei, cara, esse negócio é complicado, porque às vezes são professores muito quistos na escola, muito bons profissionais, mas é um negócio muito delicado. A gente sabe disso porque a gente vive em estado de sítio desde criança até a fase adulta, né? E quando você vai lidar isso como professora que traz um projeto, você abala as estruturas da escola. É muito complexo isso. As pessoas não então, eu cheguei para o projeto Fervil, e aí, como é que a gente faz com essa informação? Não faz nada. A nossa orientação é a seguinte, entender que elas têm que se empoderar enquanto grupo, estar juntas, e a gente vai fazer a mesma formação com os professores. Aí a gente fez a discussão com os professores, a discussão dos cartazes, das frases que apareceram, sem identificar de qual escola, porque como eram feitas em várias escolas, não ficou assim, ninguém exposto. Mas, para bom entendedor, bem a palavra basta, né? E aí chegou a gente a me questionar, a direção, chegar e falar assim, Chile, mas tem coisas aqui, você não pode trazer esse projeto, porque tem coisas que acontecem na escola. Eu falei, mas que bom, né, que a gente começa a discutir, talvez. Tem alguma que você sabe? Então, acho que é o caso de denunciar, quem sabe? Ou então da gente conversar, se você conhece quem é a pessoa, conversa, já que você é mais amigo. Não, mas isso aí pode expor a escola. Não, mas isso acontece nas escolas, eu acho que isso tem que ser discutido. Então, é uma coisa extremamente delicada que só a lei não adianta, entende? Porque existe uma cultura, que é o que você estava falando, estrutural, e que tem piorado. Engraçado que a internet ela traz muita coisa boa, mas é isso que você falou, ela recrudesce problemas graves, né? Teve expulsão de menina por causa de coisa de internet, e aí, mesmo que a gente defendesse a menina, no máximo que conseguiu foi expulsar o menino também, porque um negócio horroroso, assim, sabe? Muito, muito traumático, Não, mas mas que eu tô de tendo fato aula, realmente pode contar acabou lá. de fato A acabou a professora sede, Shirley. né? Aí eu queria só compartilhar com isso e entender assim como que a gente pode fazer. Acabou o assédio, inclusive houve mudança de direção, foi um negócio complexo que aconteceu na escola, sabe? Não sei se foi só isso, tinham outras coisas, mas a fofoca rolou muito. Então eu não sei, eu estou só mostrando essa problemática que ela é tão complexa
que eu não sei muito o que fazer. Assim, só compartilhando. O que a gente fez foi empoderar as meninas, andarem juntos e, de fato, resolver o problema para elas. Isso aí deu final feliz. Isso aí foi ótimo. Mas para a escola teve um custo alto, né? Olha, eu quero ouvir todas. Eu só quero dar os parabéns pela coragem, Shirley. Porque tocar nesse assunto tem que ter coragem. Abala as estruturas mesmo. Ninguém quer escutar. Quer o diretor, é o professor, gente boa. É isso. O assediador de mulheres, gente, via de regra, tá? Aurélio, fazendo todas as ressalvas possíveis, porque não são todos. Mas o assediador, normalmente, é um cara legal. E ele está do nosso lado. E a gente acha que não, por isso que abala as estruturas. Mas vamos, eu acho que, não sei se foi a Viviane, foi a Maria que levantou a mãozinha primeira, Catarina, confirma aí para mim. Foi Qualquer a forma, Viviane que já tinha até desligado, já tinha ativado o microfone dela. eu desativei que a minha mãe tá com Alzheimer e ela fica aqui. Quem é esse aí que tá? Que é? Ela quer saber quem é todo mundo. Ela vai lá, deita e volta. Mas, bem, eu só queria deixar registrado aqui, Natália, doutora Natália, porque Não, a minha por escola. favor, me desculpe te interromper, mas é Natália mesmo, não precisa de doutor. Tá joia, Natália. Para te contar, às vezes, eu acho que você nem sabe, porque a Catarina já nos conhece, né, Catarina? Eu trabalho na escola Meninos e Meninas do Parque e a nossa escola atende a população de situação de rua. Então, a nossa escola, a maior parte dos estudantes são negros, são trans, e nós lá sempre temos uma educação humanizada, sempre acolhida, as salas são na horizontal, todo mundo sentado em círculo, né? Porque aí todo mundo, eles dão uma credibilidade para a gente, né? Tem afetividade, eu acho que isso aí é a troca. Os meus estudantes pela manhã são todos menores. Então, as nossas carteiras são todas em círculo. E lá eu faço o trabalho centro com centros. O que que acontece? Ele vai chegar e ele vai escolher o que que ele quer fazer naquele dia. Então, a gente não tem uma escola, não tem evasão, eles podem sair, ser sazonais assim, se tiver alguma recaída com a droga, ou alguma recaída por ter sido preso, ou outra coisa desse tipo. Mas, assim, deixar o ambiente escolar pela escola mesmo, não, sabe? Estão todos os dias na escola, somente a minha turminha, são os menores, né? Então, a gente também, igual você falou, da credibilidade, a afetividade, né? O horizontal. Isso é maravilhoso mesmo, porque como eu já trabalhei em outras escolas, eu vejo isso, o diferencial da nossa escola. Porque nós estamos ali todo mundo no mesmo patamar, entendeu? Então é mais fácil de lidar, porque o aluno ele vai chegar e ele vai é, falar os sentimentos dele, o vivido dele. A gente trabalha muito em cima do vivido dele, da experiência dele, do que ele traz para a gente. Porque é sempre experiências novas, né? Sempre a gente está ali para aprender com eles também. Era isso que eu achei bonito você falando, e aí eu lembrei da nossa escola. E a nossa escola também tem outro diferencial. Toda quarta-feira tem assembleia. O que que é a assembleia? A assembleia, o estudante, ele tem a voz para falar. Então, ele fala tudo o que ele está sentindo naquele dia. Pode ser de um professor, pode ser de uma coisa ocorrida na rua, de alguma situação que ele está passando naquele momento. Para ele pedir uma coisa, um sabonete ou uma toalha, entendeu? Então, tem sempre esse momento para ele. E no final do mês, na última quarta-feira do mês, tem o CCC. O CCC é o Café com Cuscuz e Cultura. Sempre tem alguém para falar sobre ele, sempre tem um convidado, é um músico, é um advogado, sempre a gente tem parceria que eles vão lá na escola para fazer, ajudar quem está precisando de atendimento, ou é um dentista, entendeu? Então sempre está tendo, ou uma pessoa falar sobre uma palestra. E sobre a sexualidade, a gente também trabalha muito na oficina do corpo. Tem os professores que trabalham sobre esses devidos temas, entendeu? Então é dividido. E lá a gente também tem uma reunião todo dia, no final do dia, que a gente passa o que aconteceu. E o que que a gente pode fazer para melhorar para o amanhã? Entendeu? O que que a gente pode fazer para aquele aluno amanhã? Eu até convido quem não conhece a nossa escola para ir lá, tá? Conhecer, que é muito bom mesmo. Nossa escola é assim, é no coração de Brasília, ela tem 28 anos e atende população em situação de rua. É aqueles que estão
os excluídos, né? Que estão excluídos, eles são incluídos na nossa escola. Tá bom? É isso que eu queria contar para vocês. Muito obrigada. Obrigada, Viviane. Passar agora para Maria. Vou ser breve, tá, pessoal? Primeiramente, eu só queria parabenizar, já é o quarto ano que eu participo, né, com a doutora Catarina, parabenizar a doutora Natália pela fala, né, tem sido muito edificante esses dias, e todas as vezes que eu participo do curso, eu tenho aprendido mais ainda, né, e assim, eu trabalho numa instituição de aprendizagem, a Renato, trabalhamos com jovens de medida assistida, jovens que vêm do MP, jovens do programa chamado Vida Vida. Então, a gente tem jovens de 14 a 24 anos. Então, assim, falar de assédio moral, assédio sexual é importante. Principalmente, assim, eu vejo com o público que eu lido diariamente, as turmas que eu tenho, porque são situações que os jovens traz muito para a gente. E a gente precisa realmente buscar a todo tempo conhecimento para ter mais propriedade, conversar com os jovens, saber orientar o que de fato, o que é o assédio sexual, o que se configura assédio sexual, o que seria o assédio moral, uma mensagem que a pessoa te mandou se configura um assédio sexual, a forma que a pessoa está te tratando, aquele contato físico, e assim, por diversas vezes eu me deparei com situações desafiadoras, né, no exercício da minha profissão, eu sou instrutora e tudo mais, pelo jovem chegar e me contar uma situação de assédio que tem vivenciado no trabalho, né, pelo seu superior, pelo seu chefe imediato, e às vezes eu fico assim, sem saber como aconselhar o jovem, sem saber o que falar para aquele jovem, né? Então, assim, não tem muito tempo, eu fui num evento, até a doutora Catarina estava lá no Fibra, né? Na Fibra, ali no CIA Trecho 3, e até teve aquela deputada distrital, a doutora Jânia, também veio falar desse assunto. E hoje, doutora Natália, você falando também desse assunto, né? Foi muito edificante, tem agregado e muito, acrescentado e muito, porque eu lido com isso diariamente. Então, assim, a gente precisa aconselhar o jovem, precisa aconselhar os educandos de que isso é crime, que ele precisa sim buscar, né, da lei, da justiça, porque a gente não pode deixar para lá. Por mais que o jovem tenha medo, a mulher principalmente é o público que realmente mais sofre, né? Já tive casos de jovens, meninos, tá? Meninos é mais difícil, mas já tive casos de meninos também ser assediado no trabalho pela sua chefe, e é uma situação assim para o menino, quando ele me trouxe essa situação, foi bem assim, ele até sofreu com o preconceito dos próprios colegas, porque ele chegou a expor uma situação que sofreu assédio, falar, mas você é homem, como assim? Eu falo, sim, eu sou homem, isso não vai ferir a minha masculinidade, mas o que a minha chefe fez comigo, as atitudes que ela teve, foi assédio. Eu não permitia, eu não dei total liberdade, né? Então, assim, é só agradecer mesmo pela fala, já tem um tempo que eu participo e todo ano eu tenho me surpreendido, eu tenho aprendido mais ainda sobre os assuntos que são apresentados, tá? Então, é só agradecer mesmo. Obrigada, doutora Catarina, doutora Natália, gostei muito da sua fala. Se possível, por favor, encaminhe o material, porque eu vou querer com certeza. Tá bom? Tá ótimo, pessoal. Então vamos agora para o nosso encerramento. Queria agradecer mais uma vez a Natália por estar aqui conosco, dividindo seus muito conhecimentos sobre esse assunto. Realmente foi uma aula muito proveitosa, de muito aprendizado para todos nós. Agradecer também os professores que puderam participar hoje e que puderam também contribuir, dividir um pouquinho do conhecimento de vocês com a gente. Já pedir para quem puder ligar a câmera, fazer aquele print no término da noite. Deixa eu ver aqui. Pronto. Podem sorrir agora. Deixa eu só fechar aqui uma janelinha que apareceu. Pronto. Um, dois, três e já. Então é isso. Vou encerrar aqui a gravação.